Meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber porque são 3 curtas e 2 longas, né? E desses, os 2 longas, direção e roteiro seu, e os curtas são 2 curtas com direção e roteiro seu, e acho que o Caligrama, só a direção é sua, né? Não. Na verdade, são 3 curtas e 3 longas, sendo que o último vai ser lançado agora, né? Porque na filmografia que tinha ainda não contava com esse novo longa. Na verdade, só conta na hora que estreia mesmo. Mas enfim, demorou 5 anos para fazer e terminou agora de fazer. Então já está pronto para lançar. E todos eu trabalhei no roteiro e na direção. Sendo que o meu grande parceiro, nos 3 longas, foi o Luiz Alberto de Abreu, que é São Bernardo, não sei se você conhece ele, é um dramaturgo muito legal. E ele foi meu parceiro desses 3 longas, o roteirista. E nos curtas não, sempre foi eu mesmo. Porque lá no acho que o Caligrama parece que só a direção é sua, né? O roteiro não aparece como seu. Não, mas nem lembro dos créditos. Fala, né? Não, na filmografia que a gente pegou no portal do Tela Brasil. Mas deve ser um erro, porque o Caligrama foi o terceiro curta, né? Eu fiz ele quando eu estava voltando, eu ganhei uma bolsa para estudar fora do Brasil. Aí quando eu voltei porque eu falei, bom, eu queria escrever um longa até quando eu tiver 30 anos, eu tinha um pouco esse objetivo. Aí eu ganhei essa bolsa, eu fui para a Espanha ficar 2 anos. Aí eu escrevi o roteiro do Kenoma, que é esse do perpetuista, morando lá. E quando eu cheguei no Brasil, imagina, você levantar a produção de um longa. Aí nesse meio tempo eu fiz o Caligrama, que foi um filme muito diferente. E hoje, engraçado, né, depois de eu ter passado pelo Kenoma, eu encontro muito mais identificação com o Caligrama, em termos de processo, de como criar um filme, do que talvez foi o Kenoma, entendeu? Porque o Caligrama foi um filme que, não sei se vocês todos viram, que é com os homens de rua de São Paulo. A ideia não era pegar depoimento. Não queria fazer aquela coisa do cara lá, falar porque ele chegou na rua, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era trabalhar com um repertório de sons que, nesse vídeo que vocês viram, perde muito, porque quando você mostra em cinema, o som é muito mais nítido. Vocês devem ter perdido muito no som. Porque tem um trabalho de som bastante rigoroso no Caligrama. Trabalhoso, assim. E o repertório de gestos, da gestualidade deles e das escritas. E muita coisa foi surgindo. Porque assim, tinha os homens de rua, que ficavam na rua, mas eu queria fazer um coletivo, trabalhar com eles junto no processo de criação. E como é que você vai trabalhar com um cara que está sempre circulando na rua, embora ele fique num certo território onde ele toma um café, ele já toma um café lá na padaria do Zé. O almoço ele toma lá naquele quilo da Dona Joana. Onde ele toma banho é lá no posto de gasolina do Chico. Então, ele tem um ponto onde tem uma rede, onde ele. Por isso que às vezes é difícil quando você tira o homem da rua, às vezes ele fica puto com isso, porque ele perde o ponto, que tem toda uma coisa. Bom, mas aí eu falei, onde eu vou? Aí eu soube do DARUM, que chama a Divisão de Assistência e Recuperação 1, que é um lugar onde eles levam os homens de rua, só homens, não psicóticos nem loucos, entendeu? É um lugar que eles só levam, eles fazem uma triagem, só homens de rua que não são loucos, psicóticos, assim, e que não são garotos, são homens, não são menor de idade. E as mulheres ficam separadas, chamadas atores, que disseram que é dificílimo trabalhar com as mulheres, aí eu prefiro trabalhar com os homens. Aí, essa ideia, falei, bom, então eu vou entrar lá, porque lá eles ficam reunidos por tempo, dá para formar um grupo, eles vão lá,
E eles ficam, às vezes o cara tem uma doença, não sei o que, até ele ficar bem de novo, daí ele volta pra rua. Ele não pode ficar. Só que tem uns que ficam crônicos, né? Não sai da instituição, fica lá. Aí você chega com essas instituições que você vê aqueles homens, né? Homens já de 40 anos e tal, e eles ali numa atividade que era separar linhas, isso me chamou muita atenção, né? Ficava com um bolo de linhas coloridas e eles passavam o dia inteiro separando linhas. E aquela inércia, não sei o quê, aí, bom, vamos fazer um grupo aqui para fazer um filme. Aí a gente formou um grupo lá dentro, passando um gasto social, aquela coisa, pede autorização, não sei o quê, vamos fazer um grupo para fazer um filme. Então, esse grupo, esse coletivo, vai junto com a gente trabalhar nesse filme. Assim. Aí, primeiro a gente começou com aquela ideia de ter os objetos de rua como repertório. Então, por exemplo, assim, na rua tem uma casa, né? Você vê os caras, a gente pensa que está tudo lá, mas tem uma organização. Então, por exemplo, o cara dorme em papelão. Então a gente pegou e falou, pô, vamos trocar com ele, vamos pôr no filme, vamos fazer uma espécie de glossário da casa. Então a gente vai fazer o quarto, a cozinha, entendeu? Mas com os objetos dele. E vamos filmar assim de cima, só os objetos, vamos escrever embaixo o que é. Então a gente ia, aí a gente ia pra rua, aí eu chegava, isso na rua mesmo. Chegava pro cara, ele usava aquelas tampas de Neston, tampa de não sei o que, para fazer de prato. Eu falei, toma, te dou um prato, que a gente comprava aqueles pratos de plástico, e aí se você quiser, você me dá o seu. Ele achava estranho, né? Então, dava a tampa, eu pegava o prato, aí eu escrevia na tampa, prato, para depois esquecer que aquilo era um prato, né? Aí, a mesma coisa, aí dava um pedaço de espuma, pegava o papelão que ele usava como cama. Aí aquelas latas, não sei se vocês já viram aquelas latas que eles põem fogo ali, ficam cozinhando ali, mesma coisa, trocava a lata por um outro objeto. Aí fomos juntando tudo isso. Aí levamos lá para o lugar onde ficavam esses homens de rua. Aí no dia que a gente foi fazer esse glossário, era incrível, né? Porque o dia, só um parênteses, o dia que a gente entrou, o primeiro dia, vieram vários, assim, porque é uma coisa nova na instituição, não tem nada para fazer, vamos lá, né? Aí eles ficaram lá e eu comecei a falar da ideia do filme, aí não tinha ressonância, sabe? Quando fica todo mundo te olhando, e aí você está falando aquilo, parece que cai no vazio. E aí não sabia o que fazer, não sei o quê, eu não sei porquê. Me ocorreu uma ideia, que era fazer os escravos de Jó. Sabe aqueles escravos de Jó? Isso foi incrível, porque aí eu falei, gente, vamos então fazer uma coisa, vamos criar uma cena, por exemplo, os escravos de Jó, você sabe os escravos de Jó? Aí, muitos sabiam, não, todo mundo quer, tá? Aí eu tava, meu assistente, mais aquelas meninas lá do Darim, vamos fazer uma vez. Aí sentamos na mesa, começamos, escravos de Jó, jogavam caxangá, aí eles ficavam olhando, né? Assim, aí sabe que você começa a sentir, vai ou racha, né? Aí, até que, ele sempre viu um que estava mais assim, curioso, mais pescoçando, assim, aí, o senhor não quer vir aqui, vem aqui, senhor. Aí o cara, aí quando entrou primeiro, aquela coisa, né? Na cadeira para ele sentar, aí os outros, né? Entrou um lá. Aí pouco a pouco entrou mais um, só sei que aí, bom, no segundo dia, quando a gente foi lá, a primeira coisa era fazer o escravo de Jó. Aí montando só, que aí o que aconteceu? Aí, pouco a pouco, no segundo dia já foram todos, só que uns sabiam pouquíssimos, e o resto era dificílimo os caras aprenderem, porque eles tinham, sabe, problemas de coordenação, desde a desnutrição e tal. Então emperravam os que sabiam, ficava uma coisa chata. Então eu falava, vamos separar as mesas aqui, as mesas do que estão mandando bem. Essa mesa é dos mais ou menos e essa mesa é dos bem fraquinhos. Aí, os que estão mandando bem, a gente põe ele aqui nessa mesa e bota outro na mesa para ir treinando. E os que vão melhorando vão passando para a mesa maior, de forma que a mesa vai crescendo na medida que eles vão